Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o SysEAPRO para fazer modelagem de duas variáveis y em função de x, ou seja, dentro dessas modelagens a equação da reta, equações em que envolvam apenas as variáveis x e y, né? Então, para isso, inicialmente, abra o programa SysEAPRO. Para abrir o programa SysEAPRO, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Caso você não encontre o ícone do programa no desktop, ele provavelmente foi deslocado para alguma pasta. Então você busque esse ícone onde você colocou ou vá para o diretório C. Dentro do diretório C você vai encontrar uma pasta chamada SysEAPRO. Dentro dessa pasta encontra-se o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique nele que o programa vai ser aberto da mesma forma. Com o programa aberto, podemos verificar na parte superior a presença de um menu suspenso em que ele é formado por vários itens. Então o item inicial arquivo é aqui onde a gente faz todo o gerenciamento de arquivos, como a criação de um arquivo novo, apagar, imprimir, modificar, exportar, importar, por aí vai. Os outros itens, de uma forma geral, eles são mais direcionados à estatística aplicada propriamente dita, né? Se a gente quer utilizar modelos univariados, quer estimar os parâmetros de um modelo univariado, você deve buscar o item regressão, pressionar sobre ele e aqui dentro você vai buscar o item univariado. Então pressionar que vai ser aberta uma janela do formulário do SysEAPRO em que é permitido a utilização de vários modelos univariados aqui. Bem, para o pessoal iniciante que não tem muita habilidade com o SysEAPRO ou até com modelos univariados mesmo, nós sempre recomendamos pressionar esse botão de interrogação, que é a caixa de dúvida. Ao pressionar esse botão, você vai ter várias informações de como é feito e como é calculado, de como é trabalhado para se obter os modelos univariados. Nessa caixa também podemos apresentado dois exemplos, exemplo 1 e o exemplo 2, em que cada exemplo ele dá o nome de um arquivo para que você repita de acordo com o que ele está dizendo, para que você obtenha as informações e você veja que você está trabalhando de acordo com o que é solicitado, a rotina solicitada pelo SysEAPRO. Então vamos utilizar o exemplo 99 para apresentar a rotina. Para abrir o exemplo 99, vamos pressionar o botão selecionar arquivo. É aberta uma janela do Windows para abertura de arquivo. Aqui você busca o arquivo que você quer. Se não encontrar nessa janela superior, utilize a barra de rolagem até encontrar o arquivo desejado, que é o exemplo aqui 99. Dê um duplo clique para abrir ou simplesmente clique uma vez, ele vai ficar selecionado, você veja que ele está azulzinho, e vou pressionar o botão abrir. Se assegure que foi o arquivo 99 que você abriu, ou o arquivo que você quer trabalhar que foi aberto, não é? Porque muitas vezes a gente pressiona o arquivo na janela anterior e pode ser que colocou o cursor do mouse num outro ponto e abriu um outro arquivo. Então se assegure que você está com o arquivo que você está trabalhando mesmo. Aqui é apresentado os dados desse arquivo. Então um pesquisador fez um trabalho em que esse trabalho ele relacionou duas variáveis, uma variável
independente x e uma variável dependente chamada de y. Então, isso pode ser, por exemplo, tempo de cultivo. Então, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 9 dias. E no primeiro dia de cultivo, a altura ou peso de uma certa espécie era essa daqui. No segundo dia já foi essa, terceiro dia essa, e por aí vai. Então, aqui dados de uma forma geral de uma massa de dados com duas variáveis, uma sendo dependente, outra independente, ou seja, eu pressuponho na fase inicial que haja uma relação entre essas variáveis. Bem, então agora o que é que eu faço? Eu vou colocar essas variáveis aqui dentro. Aí ele vai perguntar quem é a variável x, a variável independente. Então eu vou pressionar aqui dentro e vou selecionar entre essas duas variáveis, que é a variável que eu denominei x para o meu experimento. Por exemplo, o tempo de cultivo, normalmente é uma variável eixo do x. Quem é a variável y, ou seja, a variável dependente? A variável que eu chamei de y aqui. Se eu quiser utilizar algum tipo isso daqui, no caso, se eu não aceitar esses modelos propostos, se eu disser que não, eu posso utilizar transformadores para alterar essa modelagem aqui. Mas para esse caso, se eu utilizar um desses modelos, essa janela não vai ser disponibilizada, que é o caso. Então eu posso olhar graficamente aqui para esses dados e veja que ele se apresenta como se fosse uma reta, mesmo que aquele comece a decair. Isso é a tendência bem clássica de uma curva de crescimento, né? Então ele cresce na fase inicial muito acentuado e depois ele começa a estabilizar. Mas vamos admitir que isso daqui seja uma massa de dados qualquer e eu queira representar ela por um modelo linear, né? Então eu vou pressionar aqui o modelo linear e você veja que quando eu pressiono o modelo linear ele já me bota o valor de uma reta estimada e já me dá toda a estatística que eu preciso saber para fazer um diagnóstico se esse modelo for um modelo considerado bom, que atenda aos requisitos, que atenda às minhas necessidades para predizer, para fazer inferência sobre esses pontos. Se eu não quiser esse modelo, basta eu vir aqui para esse outro modelo e vou apertando. Você veja que esse modelo já não foi tão bom quanto o primeiro. Esse modelo de peso, comprimento, também não foi muito bom. Bem, eu tenho o direito a fazer o que eu quiser, mas de uma forma geral, normalmente quando a gente tem as variáveis x e y, a gente já tem uma noção de que modelo que vai utilizar, mas muitas vezes nós não temos essa informação, então tentamos tentar modelar e tentar buscar um modelo que melhor represente aquela massa de dados, né? Para você poder fazer uma inferência com o menor erro possível. Então vamos utilizar mesmo o modelo linear. Ao utilizar o modelo linear, eu já tenho várias informações para ele, como por exemplo o R quadrado 96,11% aqui, 0,9611. Está me dizendo que é um modelo que 96% dos dados são explicados por esse modelo que eu estou traçando. Então, a princípio estaria muito bom. Os parâmetros que ele estimou para esse modelo, né? Então você veja que é um valor de beta 0, é um valor que vai pegar abaixo aqui de 0, né? Beta 1, que é a inclinação 1,21, que é exatamente esse tipo de inclinação aqui que a gente está vendo. Com relação à análise de variância para regressão, você veja que
O valor da estatística F, 123, é um valor muito alto. Se é um valor muito alto, isso daqui quer dizer que a probabilidade é um valor muito pequenininho. É como se eu dissesse assim: eu te garanto com 99,99% de certeza de que o valor dessa inclinação para essa reta não é zero. Né? Então, se não é zero, eu estou dizendo que há uma dependência de y em função de x. Então, eu posso tratar, eu posso referenciar esse modelo, esse modelo. Agora, se esse modelo é bom, é uma outra coisa. Uma coisa é dizer eu posso, a outra coisa é dizer ele é bom. Então, para eu saber se ele é bom, eu posso vir e fazer uma análise de resíduo. Né? Então, vou pular, depois volto para intervalo de confiança. Análise de resíduo. Na análise de resíduo, eu já estou vendo aqui que os pontos estão bem, né, em cima dessa linha mediana, então está mostrando que é bom. Mas se eu quiser mais ainda, eu posso vir aqui buscar o resíduo padronizado e você veja que não há uma tendência, ele é disperso, não tem nenhum valor menor do que menos 2, nem maior do que 2, ou seja, a gente não vê aqui a presença de outline, é outra característica extremamente importante para isso aí. A outra coisa, se não quiser dar uma olhada por aqui na presença de outline, basta você vir aqui em qualquer um desses e tentar localizar a presença de outline. Né? Aqui a distância de Cook e a matriz Chapéu. Se eu quiser fazer um cálculo para o intervalo de confiança, para uma estimativa qualquer, ele já me dá o gráfico, não é? Ele diz, olha, você pode fazer qualquer estimativa entre o valor de 1 a 9. Por que de 1 a 9? Porque foram os valores de 1 a 9 que eu construí esse modelo. Então a gente não recomenda você fazer uma estimativa fora desse intervalo. Por exemplo, se você tiver um valor de quer fazer um intervalo, quer fazer um valor fora desse intervalo, um valor de 10, vamos botar aqui um valor 10 e pedir para ele calcular. Ele vai dizer, ó, todos os cálculos serão baseados utilizando retrocálculo. Este valor é superior ao intervalo da massa de dados. Cuidado com ele. Ele faz isso, mas é preciso você tomar cuidado, porque você está extrapolando. Quando a gente constrói um modelo, a gente diz, eu posso interpolar com muita segurança. Extrapolar é por sua conta e risco. Tá? Se você quiser fazer a grande vantagem do modelo, você veja que eu só testei 1, 2, 3, 4, mas se eu quiser fazer 3,5, 3,8, então eu quero saber qual o valor para 3,8, basta eu vir fazer o cálculo, que ele já está me dizendo quanto que é, né, o valor aqui, que é 3,88, mais ou menos. Aí você tem que fazer essa diferença para saber isso mais ou menos quanto é. Mas o intervalo aqui é de 3,17 a 4,59 o valor desse intervalo para esse tipo de valor de X. Se você quiser saber como foi feito, como foram estimados esses valores, todos esses valores, esses parâmetros foram estimados com base as matrizes, né? Então nós temos todas as matrizes aqui que foram utilizadas para a geração desses modelos, o cálculo dos parâmetros. Por exemplo, essa matriz aqui, ele me dá os valores dos parâmetros que foram utilizados, né? Aqui tem um beta 0 e o valor do beta 1. Matriz Chapéu também. Bem, aqui cabe a você verificar o que é necessário para as suas informações no seu trabalho. Com relação à parte gráfica, para qualquer um, tanto do resíduo que a gente apresentou, como intervalo de confiança, como aqui o gráfico, se você quer alterar
qualquer das opções gráficas aqui. Por exemplo, essa informação aqui está com X. O que é X para um leitor? O leitor não sabe o que é X, não sabe o que é Y, né? Então nós recomendamos botar o valor, o nome da variável mesmo, da resposta mesmo. Então, em vez de X, vamos botar o que é mesmo, vamos dizer dias de cultivo. Então, no eixo, né? Título do eixo. Então aqui, dias de cultivo, peso em grama. Bem, o que você achar que é conveniente alterar para que você torne esse gráfico mais científico, mais agradável, mais entendido para o seu usuário. Se você está construindo um gráfico para uma apresentação visual, nós recomendamos a utilização de gradientes. Agora você pode modificar essas cores, botar a cor que você mais acha bonita. Bem, aí cabe a você buscar o formato que melhor lhe convém, né? Então, por exemplo, essa grade aqui, será que se a gente retirar vai ficar bonito ou não? Essas são as linhas. A moldura invisível, né? Se você quer ele em 3D, bem, você é que diz o que você quer fazer. Com a figura concluída, né, você pode imprimir essa figura. Para a impressão dela, basta você pressionar esse botão que essa imagem vai para uma impressora local. Caso você queira gravar essa figura, pressiona o botão gravar figura. O default dele é de 400 por 600, mas você pode alterar essas informações, né? Normalmente 400 por 600 gera um bom tamanho, uma boa imagem, né? É aberto no final o diretório CISEAPRO figura, onde você vai, ele está sugerindo para você botar essa figura nesse canto, né, nesse local, nesse diretório. Mas se você quiser colocar num diretório específico para você, para aquele trabalho, muitas vezes a gente abre um diretório trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, trabalho 4, você vai gravar dentro daquele diretório específico daquele trabalho, ok? Os formatos que o CISEAPRO disponibiliza para você é o formato BMP, WMF e JPEG, que são utilizados pela maioria dos processadores de texto. A maioria permite que você insira figuras com esse formato, né? Então depois, no final, você grava essas informações e vai ter disponível esse gráfico, essa figura que você construiu. Perfeito? Bem, nós acreditamos que a apresentação desse vídeo, né, tenha minimizado, diminuído as dúvidas que você poderia ter com relação ao uso de modelos univariados, com o uso do CISEAPRO. É lógico que cada uma rotina de um programa segue o seu ritual, mas esperamos que tenha atendido ao que você esperava para esse vídeo. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.